Você sabe qual relação usar para o seu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ela funciona e como você vai fazer para identificar a melhor relação para o seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Antes da gente entender qual a melhor relação para o meu motor preparado, tanto se eu estou buscando para alta rotação ou se eu estou buscando para baixa rotação, para uma moto de trilha, se for o caso, tá? A gente precisa entender o que é essa relação, tá? Essa relação final ali entre coroa, tá? Entre a coroa e o peão. A gente precisa entender o que é isso. Isso aqui, pessoal, é o sistema de transmissão do meu motor, tá? O que é o sistema de transmissão? Aqui quando a gente fala relação final é porque a gente tem a última relação que vai transferir a potência do meu motor, ou seja, a potência e o torque do meu motor para a roda. Aqui está a roda aqui, a coroa é acoplada na roda, então aqui é a última engrenagem que está transferindo a potência do seu motor. A combustão lá que está acontecendo, empurrando o seu pistão, tá? É a última engrenagem, tá? Mas antes disso aqui a gente também tem um sistema de transmissão, tá? Por quê? A gente tem o virabrequim, deixa eu ver aqui se eu tô com um virabrequim aqui, ó. A gente tem aqui um virabrequim, certo? Tô aqui com um virabrequim. O que acontece? Esse virabrequim ele não está com a engrenagem, mas geralmente vai ter uma engrenagem no virabrequim, certo? Quando você vai montar o seu motor, lá já começa essa engrenagem no virabrequim. Aí essa engrenagem, ela movimenta a campana da embreagem, dali vai passar para o sistema de câmbio, tá? Uns vão falar o câmbio da moto, outros vão falar o sistema a caixa de marcha do meu motor, outros vão falar sistema de transmissão da moto, tá? Tem várias nomenclaturas para isso, mas tudo tá certo, é só uma maneira de se entender. O que acontece? Quando acontece lá a combustão, certo? Aqui, o meu motor, ele vai acontecer a combustão aqui, vai empurrar o pistão, a biela vai fazer um movimento ali circular para movimentar ali o meu virabrequim, transformar o movimento retilíneo em circular para movimentar o meu virabrequim. A engrenagem do virabrequim vai movimentar essas outras engrenagens. Então eu tenho uma perca ali de torque, em cada parte que passa eu tenho uma perca de torque. Eu não tenho a combustão, vamos supor que você tem lá 19 cavalos na combustão. Quando chega na roda aqui é diferente, porque eu passei por várias engrenagens, tá? Passei pelas engrenagens motoras e as engrenagens que são movidas. Como que funciona isso? Um exemplo, a engrenagem do virabrequim, ela recebe o giro do motor, automaticamente ela joga para uma outra engrenagem. Então a engrenagem do virabrequim é a engrenagem motora, tá? Aí joga para outra engrenagem que vai jogar para o seu câmbio lá. Aí do seu câmbio lá, tá? Da sua caixa de marcha, vão ter várias engrenagens. Aí aquelas engrenagens vão ter lá primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, certo? Quarta marcha, quinta, sexta, em algumas motos, tá? E aquela relação lá são várias, são relações de redução, tá? E são relação para alongar. Por quê? Quando o fabricante ele pensou em criar um motor, tá? O que ele pensou? Ele pensou, ó, eu preciso de um motor que ele tenha torque em baixa rotação, porque a moto ela precisa se mover. Então a moto precisa sair da inércia. A inércia é quando a moto está parada. Para o motor empurrar a moto, ele precisa ter um certo torque para fazer a moto se mover, certo? Quando a moto se move, aí já começa a entrar outros fatores no motor, onde eu tenho a moto já se movendo. Mas quando a moto está parada ou subindo uma ladeira, eu preciso ter torque para empurrar essa moto de acordo com a massa que está sendo incluída ali no motor. O que é a massa, Otávio? É o peso. Um exemplo, eu estou numa reta, um exemplo, você está na reta. Você está andando na reta. Aí tem uma subida. Na hora que você veio de quinta na reta. Aí você pegou a subida, a moto começa a ficar frouxa, você vai reduz para a quarta marcha. Aí vai subindo, a moto pede mais uma marcha, você joga para a terceira, vai subindo, segunda. Dependendo do tanto que é a serra, né, do tanto que você está subindo, a moto vai pedir uma primeira. Isso aí é uma relação de redução que tem na caixa de marcha. Por que tem essa relação de redução? Porque eu preciso arrancar a moto e também o fabricante, quando ele fez toda essa relação, ele pensou em ter economia de combustível, em ter uma moto que ela sai bem, tá? Ela tem uma saída boa, ela tem uma velocidade final boa, certo? De acordo com o motor original, certo? Então a gente tem essa transmissão, depois da caixa de marcha, vai ser jogado, tá? Aqui para
o peão, certo? E do peão vai ser jogado para a coroa, onde a gente tem a relação final, tá? Uns vão falar sistema de transmissão final aqui também, que a gente tem a coroa e o peão. E como que funciona essa relação? Por que que tem que ter essa relação? Por que que não poderia ser direto? O meu virabrequim já tivesse uma engrenagem direto lá para o motor. Primeiro que existe a embreagem, certo? Senão o motor não teria embreagem, então você tem um outro sistema ali de embreagem. Mas vamos supor, vamos supor que eu já tivesse a embreagem e não quisesse ter a caixa de marcha. Eu poderia colocar lá? Cara, o que que acontece? O motor a combustão, tá? Quando a gente fala motor a combustão, motor 4 tempos, tá? Motor a combustão, o que que acontece? Ele não tem torque em todas as faixas de rotações, tá? Ele não tem torque específico em todas as faixas de rotações. Por isso que eu preciso ter uma redução, a primeira marcha, no caso que seria, né? Ter uma redução para fazer com que empurre. Porque quando eu reduzo, tá? Quando eu faço uma relação aqui reduzida, que é um dos cálculos aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma moto mais reduzida, automaticamente com esse baixo torque em baixa rotação, tá? O que que vai acontecer? Eu consigo fazer a minha moto andar, certo? Se eu não tivesse uma caixa de marcha, uma primeira marcha, o que que acontece? Seria muito difícil eu conseguir sair, tirar minha moto da inércia, porque em baixa rotação, o meu motor ele tem pouco torque, tá? Quando a gente fala lá, você pegou na ficha técnica lá, sua moto tem 14 cavalos a 8.000 RPM e tem lá 1 kg e pouco de torque, tá? 2 kg de torque, um exemplo, tá? Aí o que que acontece? Isso significa que está naquela faixa de rotação lá, a 8.000 RPMs. Só que quando você vai tirar a moto do zero, a moto está parada. Então você automaticamente, se a moto está parada, vamos supor que você não tivesse caixa de marcha, o que você teria que fazer? Você teria que acelerar a 8.000 RPM, sair com a moto para a moto começar e ganhando velocidade e andar, entendeu? Isso que acontece quando eu tenho uma caixa de marcha muito longa. Vamos supor que se eu fosse direto, né? Se eu não tivesse caixa de marcha, só tivesse embreagem no motor, para a moto sair do zero e começar a ganhar velocidade, ela demoraria um longo tempo, porque a relação está muito longa nesse caso, tá? Por isso que a gente precisa entender como que funciona a relação de transmissão, por que tem esses fatores, tá? E por que eu expliquei tudo isso? Porque é o seguinte, quando a gente fala de relação, qual relação que eu vou usar no meu motor preparado? Primeiro passo, a gente está buscando o que quando a gente fala de relação? Primeiro, ganhar velocidade final, tá? Ganhar mais velocidade que é igual ao final. Por exemplo, eu quero mais velocidade final, certo? Então, se eu quero mais velocidade final, ganhar mais velocidade final, porque, um exemplo, eu tenho meu motor original, aí vamos supor que você pegou uma 150, peão 16, coroa 43. Aí o que que acontece lá nesse caso aqui, ó? Eu tenho uma relação original do motor. Aí eu vou lá e preparo o meu motor. Coloco um 190, preparo cabeçote, comando. Fiz uma preparação bacana nesse motor, tá trazendo muito torque. Aí agora, só que o que tá acontecendo? Eu jogo quinta marcha, tá? Quando eu jogo quinta marcha, que é a velocidade, é uma marcha mais longa, tá? Lembra que eu falei que a primeira é uma mais curta. Então vai aumentando, vai alongando. De acordo com a primeira, segunda, vai alongando. Terceira, quarta, por quê? Para ganhar essa velocidade, lembra? Se eu não tivesse marcha, a moto ia demorar a ganhar velocidade. Quando eu tenho marcha, eu tenho um escalonamento ali, ó, da primeira, aí da primeira vai até uma velocidade. Vamos supor que a primeira vai até 40 km por hora, tá? Aí de 40 km por hora, depois você joga a segunda, vai para 70, depois uma terceira para 80, uma quarta ali para 100, 110, uma quinta para 120, um exemplo, tá? Um exemplo hipotético aí. Então seria basicamente assim, por isso que eles fazem esse escalonamento. E se fosse eu tivesse uma sexta marcha, seria para tipo assim, 120, talvez 140, certo? Seria basicamente nessa lógica. Mas por que eu tenho isso? Porque a faixa de torque do motor combustão não é total em várias faixas de rotação, tá? Ela é numa determinada faixa de pico de torque e potência máxima. Quando tá lá em baixa rotação, o que vai acontecer, tá? O meu motor ele começa a ser progressivo, ele vai ganhando potência, ele vai ganhando potência, torque, até onde ele chega no máximo, que ele foi preparado, chegou no máximo e dali tende a cair, certo? Por isso que é a faixa de torque. Quando eu coloco uma quinta marcha, tá? Se o seu motor é quinta marcha, o que está acontecendo? Você jogou a quinta marcha, que é uma relação mais longa, para dar uma velocidade final maior,
tá? Mas você está quase próximo ali ao pico de potência e torque máximo. Então o seu motor o quê? Nesse caso, a moto não está parada, ela já está em movimento, então o seu motor ele tem torque suficiente agora para empurrar essa relação mais longa, certo? Por isso que eu tenho uma relação mais longa para atingir uma determinada velocidade. Por isso que eu preciso analisar isso aqui, ó. Quando eu preparo meu motor, o que acontece? Muitas das vezes, se eu preparo o motor, eu fiz uma preparação bacana, cabeçote, comando, aumentei pistão, coloquei lá um 190. Aí peguei uma pista, tô na pista agora e eu começo a acelerar esse motor, essa moto, tá? Só que lá com 120 km por hora, a moto tá pedindo muito e começou a cortar giro. Por que começa a cortar giro? Porque a engrenagem que está girando, tá? Ou seja, a engrenagem motora, tá? Que é a engrenagem que move a outra engrenagem, seja ela menor ou maior que essa, tá? Mas essa aqui é a motora porque ela está acoplada no motor. Então ela está girando direto do motor e a daqui está na roda. Então essa aqui movimenta daqui, certo? Então o que acontece quando tem uma rotação muito alta? Corta giro. Por que corta giro? Porque o giro dessa engrenagem é maior do que essa. Então quando eu tenho um certo giro numa velocidade que ela não consegue atingir com essa relação, o que vai acontecer? Ela começa a cortar giro porque o RPM começa a subir muito, porque essa engrenagem roda muito, porque a relação é curta para esse motor. Por isso que a moto corta giro. Se você tiver um motor preparado, você colocou na pista e você está acelerando, né? A moto cortou giro, tá? Em quinta marcha, isso significa que o quê? Que a rotação aqui do seu peão está sendo muito grande, tá? O RPM está subindo muito para chegar numa determinada velocidade. Por isso que está cortando. Aí o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso alongar essa relação, tá? Eu preciso alongar a relação aqui, ó, para ter uma velocidade final maior nesse caso aqui, ó. Por isso que a gente alonga, tá? Deixa eu pegar o apagador aqui. Deixa eu pegar. O que acontece aqui nesse caso aqui, ó, só para mostrar para vocês. A gente tem uma relação, tá? A relação, ela funciona da seguinte maneira, tá? Quantas voltas a minha engrenagem motora precisa dar para se completar uma volta na engrenagem maior? Recapitulando, quantas voltas essa engrenagem aqui precisa dar para completar os dentes dessa maior, tá? Um exemplo, vamos pegar, como que a gente faz isso? Essa relação, vamos supor, você vai pegar 43, certo? Que é a engrenagem maior, certo? Você quer saber quantas voltas essa pequenininha precisa dar para completar uma volta completa dessa maior, certo? Então eu vou pegar 43 e dividir por 16, tá? E dividir por 16. Aqui eu vou ter uma relação, ó, se eu pegar aqui na calculadora, ó, 43 dividido por 16, eu vou ter uma relação aqui, ó, de 2,68. De 2,68. O que isso significa aqui, esse número aqui, ó, 2,68, tá? O 2,68 aqui, ó, significa que a engrenagem motora, tá? Que é a engrenagem que move a maior, ela tá precisando dar 2,68 voltas para completar uma volta da maior. O que isso está significando? Enquanto a daqui gira uma vez, tá? A daqui está tendo que girar duas vezes 2,68 voltas. Ela precisa girar 2,68 vezes a mais, ou seja, maior, mais do que a daqui, certo? Então essa é a relação de redução. Quanto maior esse número, tá? Quanto maior esse número aqui, ó, 2,68, se fosse 3, 4, quanto maior esse número, maior é a redução do meu motor. O que isso significa? Isso significa que quanto maior esse número aqui, ó, mais vezes a minha engrenagem motora vai precisar girar. E quanto mais vezes ela precisar girar, mais alto vai ser a RPM, porque ela vai estar girando muito mais. Quando eu quero alongar a relação, eu preciso fazer com que essa engrenagem aqui, ó, ela gire menos para mim completar uma volta que eu tenho maior, se for no caso da engrenagem. Se eu tivesse, um exemplo, uma relação 16, quantas voltas precisaria dar daqui para daqui? Nenhuma. Ela teria que ser 0 voltas. A cada uma volta da daqui seria uma volta daqui. Então, vamos supor, se eu tenho uma relação 16, a cada uma volta da daqui é uma volta da daqui. Agora, se eu tenho uma relação 16,35, vamos supor, eu tenho uma relação aqui, ó, 16,35. 16,35. Vamos lá, só para vocês entenderem. Se eu tenho uma relação 16,35, o que vai acontecer aqui nesse caso? Eu vou ter aqui, ó, 35 dividido por 16 é igual, a gente vai pegar aqui, ó, 35 dividido por 16 é igual a 2,18. 2,18.
Então, o que significa isso aqui? Ó? Eu diminuí a relação, certo? Quando eu diminuo a relação, agora a minha engrenagem motora, ela precisa dar menos voltas para completar uma volta maior. Quando eu faço isso, eu vou ter uma relação mais longa, porque eu vou atingir uma velocidade final maior. Porque a RPM aqui, eu vou ter que atingir uma RPM menor para atingir uma determinada velocidade. Então, quanto menor a relação aqui, ó, mais longa é a relação, certo? O contrário seria, vamos supor que eu tenho uma moto de trilha, tá? O contrário seria o seguinte, na moto de trilha, vamos supor, aqui na CRF, tá? Vamos lá pegar uma CRF. A CRF, ela usa lá, ó, uma relação 13,50, vamos supor, 13,50. Vamos supor que se tivesse uma CRF usando uma relação 13,50. Vamos ver qual que é essa relação de redução aqui, ó, pra gente ter uma ideia, ó. A gente tem 50 dentes na coroa maior, tá? E 13 dentes no peão. Então vamos lá, ó, 50. Se eu pegar aqui, ó, 50 e dividir por 13, eu vou ter aqui, ó, 3,84. 3,84. Se eu reduzir ainda mais, vamos supor que eu peguei e reduzi ainda mais, a relação vai ser maior. O que isso aqui indica para mim? Quanto mais alto esse número, mais redução eu tenho no meu motor. Só que lembra que eu falei com vocês que quanto mais longa a relação, eu preciso de mais torque e potência para empurrar essa relação, porque senão eu não consigo atingir uma determinada velocidade. É como se fosse eu pegar aqui essa relação 35-16, pegasse uma 150 original e colocasse essa relação aqui, ó, 35-16. O que iria acontecer? Quando eu tivesse jogando uma quinta marcha no meu motor, estou na pista, estou de quarta, na hora que eu jogo uma quinta, o que vai acontecer com esse motor? A moto vai frouxar. Por que ela vai frouxar? Porque eu não tenho torque e potência suficiente para empurrar uma relação longa. Lembra que eu falei que o motor combustão, em determinadas rotações, ele não tem um giro, um torque considerável para empurrar uma determinada relação? Então isso aqui que acontece, eu vou ter uma moto onde ela vai frouxar. Então a gente consegue identificar isso com o quê? Eu tenho dois lados da moeda aqui para me escolher uma relação para o meu motor preparado, que eu preciso identificar. Primeiro, preparei o motor, tá? A relação é a última coisa da preparação de motores, tá? Você não vai pegar e vai colocar uma relação primeiro, a não ser que você está buscando uma velocidade final, tá? Tem como calcular uma velocidade final teórica, não tem como eu trazer nessa aula aqui para calcular a velocidade teórica, porque isso aqui vai demorar umas 3 horas aí de aulas, tá? Para explicar para vocês como funciona. Porque essa relação, para a gente fazer o cálculo da velocidade final teórica, a gente precisa pegar várias engrenagens da caixa de marcha, do motor dentro dele, para fazer uma simulação, circunferência do pneu, para ter uma simulação, para a gente identificar, vamos supor, eu quero que a minha moto atinja 180 km por hora. A gente consegue identificar através do cálculo qual a velocidade final. Então não tem como trazer aqui para vocês, senão a gente vai ficar aqui 3 horas aí de conteúdo. E por isso que a gente também tem um treinamento online nosso, que é o curso de preparação, onde lá a gente separa isso em 3 aulas para ficar uma coisa bem mais certa assim para você, de entendimento para você, beleza? Mas aqui já vai dar para você ter uma ideia na hora que você for escolher a relação para o seu motor preparado, beleza? Por quê? Primeiro eu disse que se você prepara o seu motor e você pegou de quinta marcha e a moto está cortando, o que está significando? Isso está significando que você precisa alongar um pouco mais a sua relação, tá? Alongando mais a sua relação, você vai ter uma velocidade final maior, certo? Você pode falar assim, Otávio, mas se ela está cortando, eu posso aumentar a RPM do motor. Mas quando você aumenta o RPM do motor, o que acontece? Ela vai chegar numa velocidade um pouquinho maior, certo? Mas com a relação original. Talvez você não precisa mexer na parte de corte de giro do seu motor, porque ali existem outras relações que vão trazer durabilidade para o seu motor. Por isso que existe o corte de giro, uma determinada rotação, para que você mantenha a durabilidade do seu motor. Principalmente também motor preparado. Atinge uma velocidade, uma rotação mais alta, mas tudo é calculado para ter durabilidade. Vamos supor, preparo o meu motor para ter 10 mil rotações, mas ainda ter uma durabilidade. Então eu posso colocar o RPM ali até 10 mil rotações, 10.500 ali, mas se eu preparei para 10.500, eu ponho para cortar o corte ali em cima ali, ó, 10.600, um pouquinho a mais, para me ter uma zona ali, para mim não ter risco
risco de quebras. Agora, a minha relação, eu estou com um RPM de 10 mil, mas a minha relação em quinta, ela está cortando. Eu vou alongar para 11 mil RPM? Não, o que vai acontecer? A RPM vai chegar mais alta, eu vou ter um pouquinho de velocidade final maior, mas eu tenho risco de perder durabilidade no meu motor maior. Por isso que eu prefiro alongar a relação, porque o seu motor está pedindo mais. Então, coloca uma relação final maior, mais longa, na realidade, não maior, mais longa, certo? Para você alcançar uma velocidade final maior no seu motor, beleza? E o contrário é o seguinte, um exemplo, quando eu alongo a relação, tá, é o que eu falei, se cortou, você vai lá e alonga. Agora, Otávio, vamos supor que eu coloquei uma relação 35/16 no meu kit 190, só que eu tô na BR assim, o que acontece? Eu pego a moto, acelero, quarta marcha, o motor enchendo, 110, 120, a moto lá vai enchendo, só que na hora que eu jogo quinta marcha, a moto frouxa. O que está acontecendo? O que acontece nesse caso? Isso significa que o seu motor, tá? Por mais que ele esteja preparado, ele ainda não tem torque e potência suficiente para empurrar uma relação tão longa. Então o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa reduzir um pouco a sua relação. Se eu estava usando um 35/16, que tal? Se a sua moto cortou, vai lá e coloca um 38/16. Vamos supor que eu coloco aqui um 38/16. Vamos ver aqui, ó, 16, 38. Tá? Eu usava aqui um 35/16, mas aí aconteceu esse fator que eu falei com vocês. Aí o que você vai pegar e vai fazer? Ó? Você vai pegar e vai colocar 38 dividido por 16. Você vai ver que a relação ela vai mudar. Ó. A relação aqui de transmissão vai mudar. Então o que vai acontecer? Ó? 38 dividido por 16, eu tenho aqui agora 2,37. 2,37. Então o que acontece aqui nesse caso aqui? Eu reduzi um pouco mais, porque agora a minha engrenagem motora, tá? A minha engrenagem motora, ela precisa dar mais voltas. Aqui nesse caso aqui, porque antes eu tinha uma de 35 e 16, só que meu motor não conseguia empurrar essa relação. Aí o que eu fiz? Fui lá e coloquei uma 38/16, tá? Por quê? Para me testar de novo a moto. Aí agora eu peguei e pus na pista de novo, cheguei de quarta, a moto tá enchendo 120, 130, joguei uma quinta e a moto foi 140, 150, talvez ali 160. Ela tá dando 160 de acordo com o meu motor preparado. E não tá cortando o giro de quinta marcha. Isso é um sinal que você acertou a relação do seu motor. Essa é a relação. Ah, Otávio, eu posso testar um pouquinho mais? Talvez pode testar. Talvez você pode aumentar o dente aqui no peão. Colocar um 17. Vamos ver, ó. Se eu pegar aqui e colocar um 38 dividido por 17, ó, eu vou ter uma relação um pouquinho mais longa, ó. Vamos lá, ó, 38 dividido por 17, eu vou ter uma relação de 2,23. Então o que acontece aqui nesse caso? Eu alonguei um pouco mais. Eu testei a 16,38, ficou bom, tá? Mas eu vou lá e coloco uma 38,17. Aí eu testo. Vamos supor que eu testei a minha moto. Aí foi segunda marcha, terceira, quarta marcha, 130, 130 ali, jogou quinta, 140, 150, 160, 165. Isso é um sinal que o quê? O seu motor está conseguindo empurrar essa relação de 17,38. Então, eu posso mudar aqui agora e colocar uma 17,38. Por quê? O meu motor está conseguindo empurrar essa relação ainda. Ah, Otávio, quero testar mais um pouquinho. Aí você vai lá e coloca talvez, ou diminui aqui, ou aumenta aqui para você. Vamos lá, vou colocar uma 36 aqui agora. 36,17. Eu fui lá e coloquei uma 36,17. Aí o que vai acontecer aqui nesse caso? Ó? 36 dividido por 17. Aí vamos ver a relação que vai dar. Ó. 36 dividido por 17... 36 dividido por 17 é igual a 2,11. Só que aí o que aconteceu agora? Eu fui lá no BR agora, comecei a acelerar e fui. Quarta marcha enchendo 130, chegando ali bem próximo, ali 120, 130, joguei quinta, a moto foi 140, 150 e não foi mais. Mas não cortou giro. O que isso acontece? Você testou 3 relações do seu motor. Tá? Você testou 3 relações. Qual foi o primeiro teste? Você testou lá uma 35,16, não deu certo, sua moto frouxou de quinta. Você foi lá e testou uma 16,38,
ficou boa, tá? Mas você foi e testou mais um pouquinho, colocou uma 38,17, também ficou boa, conseguiu chegar aqui, ó, chegou com uma velocidade 160, certo? Um exemplo, tá? Hipotético, 160 km por hora, certo? E aqui chegou a 165 km por hora, tá? Km por hora. E aqui nessa daqui, ó, 36,17, a moto chegou a 150 km por hora, mas não cortou giro ali, tá? Mas não cortou. O que que isso está indicando para mim aqui, ó? Tá? O que que está indicando esses testes para mim? Isso está indicando que a melhor relação, vamos supor que eu tivesse aqui um 190, certo? Um 190, um kit 190, ali com cabeçote, tá? Mais cabeçote, mais comando, mais escape, tudo ali preparadinho, o motor bem preparado, certo? Aí você está ali com o motorzinho bem preparado, dá uma velocidade final maior do que essa, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo aí para vocês, tá? Hipotético, tá? Mas tem um motorzinho bem preparado ali, certo? Você colocou essa relação aqui, ó, é que está atingindo a maior velocidade aqui, ó. Talvez 165, 170 aí, certo? Então o que que acontece? O que que eu descobri aqui nesse caso aqui? Eu descobri que a melhor relação para o meu motor aqui, ó, é essa aqui, ó, 17,38, certo? Se eu colocar uma 36,17, a relação tá menor, mas eu posso fazer outros testes também. Vamos supor que eu coloco aqui uma 36,16, tá? Se eu colocar aqui, ó, uma 36,16, fui lá e testei uma 36,16, ó. 36 dividido por 16 é igual a 2,25. Peraí. 36 dividido por 16 é igual a 2,25. 2,25, certo? Aí vamos supor que eu coloquei essa relação aqui, e nessa relação aqui, ó, o meu motor ele conseguiu atingir aí, ó, 162 km por hora, tá? Qual que ainda é a melhor relação? É a 17,38 aqui, tá? E se a gente pegar assim, fazer os cálculos assim, ó, a gente identifica que essa relação aqui, ó, 36,16, ela é mais curta do que essa relação 38,17, 17,38. Por quê? Na 17,38 eu tenho 2,23. Na 36,16 eu tenho 2,25. Então, nem sempre colocar uma coroa menor aqui, isso significa que você está alongando mais, tá vendo? Eu tenho uma relação aqui mais curta do que essa relação aqui, ó. Tá? Mas nesse caso aqui, o que que eu identifiquei? Eu identifiquei que a melhor relação é essa relação aqui, ó, de 38,17. A melhor relação é essa relação aqui, ó. Certo? Essa é a melhor relação para o meu motor preparado. Ah, Otávio, mas eu preciso testar, não tem uma relação que eu pego e ponho lá no meu motor e vai dar certo? Cara, não tem como te dizer uma relação que você vai pôr no seu motor e você já vai colocar lá e já vai dar a velocidade que você quer no seu motor. Otávio, eu coloquei um 190, qual velocidade final vai dar? Se estiver usando a relação original, não vai sair muito longe do motor original, tá? O que vai mudar no seu motor é o quê? É o torque. Lembra que eu falei que a questão da engrenagem menor motora, se eu tiver uma engrenagem mais reduzida, tá? Uma relação mais reduzida, eu vou ter mais torque. Eu posso montar um kit 190 aqui, comando, cabeçote, escapamento e deixar a relação original. O que vai acontecer no meu motor? Eu vou ter velocidade final? Não, eu não vou ter velocidade final. Claro, eu vou ganhar um pouco mais do que o original. Talvez o meu motor original dava 120, agora está dando 130. Mas o que vai mudar é o quê? É o torque. A moto vai ficar com muito torque, vai ficar empinando, a moto vai ficar nesse sentido, moto com muito torque, bastante torque. Agora, se eu quero velocidade final, colocar na BR uma velocidade final, o que eu vou fazer? Eu tenho que alongar a relação. Eu preparei o meu motor, tenho que alongar a relação, mas eu preciso testar. Por quê? Talvez eu coloquei uma 38,16, estou achando que minha moto está dando tudo que tem, mas na realidade eu posso testar e descobrir que minha moto vai mais um pouquinho, certo? Por isso que eu preciso testar, e poderia fazer outros testes até descobrir a melhor relação para o meu motor, tá? Relação
Pessoal, isso é igual regulagem, tá? Isso aqui, ó, na realidade, é uma segunda regulagem. Tem a primeira regulagem, que é de alimentação do seu motor, e a segunda regulagem aqui, ó, é a regulagem da relação final que você vai colocar no seu motor para atingir um determinado objetivo. Se eu quisesse buscar aqui velocidade final, o que eu buscaria nesse motor? Eu buscaria isso aqui, ó, tá? 165, então eu colocaria uma 38, 17. Só que o que acontece? Ah, Otávio, eu preparei o meu motor, mas eu quero torque nele também, eu quero uma velocidade final boa, mas eu quero torque. Eu usaria 3817? Não, porque a moto, com certeza, com uma 3817, em baixa rotação, ela vai ficar mais xoxa. Se a sua cidade é cheia de morro, o que vai acontecer? Essa relação vai ser ruim. Ela vai ser boa para velocidade final. Sua moto vai conseguir empurrar a velocidade final. Agora, Otávio, eu quero mais torque no meu motor. Ou você continua usando a original, mas vamos supor, eu quero um certo torque e também quero uma velocidade final boa. Aí você pode colocar uma relação mais reduzida, igual a 3816, tá? Coloca uma 3816, você tem uma relação mais reduzida. A moto dá uma velocidade final boa, aí você vai testar aqui, ó. Ela tá mais reduzida e tá legal. Ah, Otávio, eu quero reduzir um pouco mais. Talvez você vai colocar aqui, ó, uma coroa, se você conseguir uma coroa 40 dentes 16, tá? Por quê? É 43, você diminuiu 3 dentes. Então você tem uma velocidade final um pouquinho maior, mas também tem bastante torque. Por isso que a relação aqui também é um quesito de muito você analisar o que você está fazendo no seu motor preparado, tá? Um exemplo, se eu quero só velocidade final, eu só uso a moto com velocidade final, tá? Para pista. Às vezes eu quero pôr ali para correr contra outra moto, então eu quero mais velocidade final. Aí você vai ir com a relação mais curta. Você não liga tanto para a moto ficar mais xoxa em baixa rotação. A não ser que o seu motor tem muito torque, tá? A não ser que o seu motor tem muito torque em baixa, tá? Com o custo do virabrequim maior, certo? Tem esses outros fatores também. Mas o que acontece? Quando eu tenho uma relação aqui, sim, mais para velocidade final, eu testei e a que deu mais velocidade final é essa, então eu estou buscando uma moto mais para velocidade final. Agora, se eu quero uma moto que tem torque, aí eu tenho que analisar um pouquinho o que eu estou buscando. Se eu quero uma moto mais para velocidade final, a relação é de um jeito. Se eu quero mais para mais torque, a relação é de outro jeito, é mais curta. É como se fosse aqui, ó, vamos supor que eu usasse na CRF, né, que foi o caso aqui que a gente falou. Aqui a gente falou de moto de pista ali, para você colocar na BR e ter velocidade final, tá? Isso aqui também pode ser que, vamos supor que você participa aí de corrida de moto numa pista mesmo, no autódromo. Talvez a 3817, ela dá velocidade final, mas não seria boa. Por que não seria boa? Porque talvez na reta sua moto daria 165 km por hora. Mas nas curvas, na hora que você freia para virar e arrancar, isso aqui mataria sua moto. Sua moto, você ganharia na reta das outras motos, mas as outras motos nas curvas, nas saídas, tá? Elas teriam mais desempenho do que a sua moto. Por isso que isso aqui é uma questão de teste. E quando você vê na questão da pista, tá? Principalmente em moto de arrancada, você vai vendo cada um tirando um pelinho, colocando uma engrenagem maior, uma coroa maior, uma coroa menor, um peão maior, um peão menor, tudo isso para ir testando a relação, achar o melhor conjunto dos 200 metros, dos 400 metros, tudo isso muda. Por quê? 200 metros é uma coisa, 400 metros é outra coisa. Então eu preciso analisar muito isso quando eu estiver preparando o meu motor, tá? Aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma moto de trilha. Aí você foi lá e tem uma relação assim, uma relação lá 13,50, que foi o que a gente falou, né? A 13,50 eu tenho 3,84 aqui, ó. O que acontece? No motor original, alongar a relação é ruim, tá? Por que alongar a relação é ruim? Porque eu tenho pouco torque, o torque específico é em uma determinada rotação. O torque não é, o torque, a potência, ele é progressivo até o pico de torque dele e potência máxima do motor. Quando eu quero um torque mais específico em determinada rotação, eu preciso fazer isso de acordo com as relações, certo? Relação ali de caixa de marcha, de vários outros fatores, certo? Então o que acontece? Alongar a relação no motor original não é legal, porque aí sua moto ela não vai conseguir empurrar aquela relação. Mas se eu reduzir a relação, eu posso fazer isso. Por que eu posso fazer? Ao invés, eu não posso alongar, mas eu posso reduzir. Porque reduzindo, o que vai acontecer? Reduzindo, eu aumento o torque da moto, certo? Eu vou ter um certo torque, como se fosse a primeira marcha. A primeira marcha ali, eu tenho uma rotação alta, mas no torque, eu tenho um torque considerável, então eu posso reduzir, como se fosse uma moto de trilha.
Vamos supor, a CRF, a Honda fez vários testes para colocar essa relação 13,50 lá, para ter o quê? Uma moto que ela tem no reto, né, no estradão, ela tem uma velocidade boa, tá? E na subida ela consegue subir, a potência que tem naquele motor consegue empurrar no subidão, certo? Por isso que eu tenho essa relação. Aí vamos supor, Otávio, eu tenho minha moto de trilha e eu quero que a minha moto de trilha ela sobe mais, ela fique mais esperta para subir, porque eu tô sentindo que em determinado subidão o meu motor ele frouxa, tá? Ele frouxa e a moto não consegue subir. Aí eu posso o quê? Reduzir um pouco aqui, ó. Vamos supor que eu colocasse um peão 11, de 11 dentes, aí eu colocasse uma relação 11,50. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, desse lado aqui agora, 50, dividir por 11, eu vou ter uma relação aqui agora, ó, 50 dividido por 11, eu tenho uma relação aqui, ó, de 4,54, ó, 4,54. O que está significando isso aqui, pessoal? A minha engrenagem menor aqui, ó, de 11 dentes, ela precisa dar 4 voltas e meia aqui, ó, para completar uma volta da maior, certo? Então o que acontece? A original aqui, ó, ela tá aqui, ó, com 50, 13,50, ela tem uma relação de 3,84. Então o que aconteceu aqui agora? Eu aumento o torque da moto. Para subir vai ser bom, porque na hora que a moto pegar uma subida, esse torque, tá? A engrenagem maior que ela tá girando constante vai trazer mais torque para o meu motor, tá? Ela vai trazer um certo torque ali, ó, na roda do motor. Então quando ela tem esse torque maior, ela vai conseguir subir no subidão maior, mais fácil, mais livre. Mas a moto ela fica presa. Se eu preparo o meu motor, se eu colocar uma 11,50, o motor fica aquela coisa bruta assim, mas no estradão, se eu botar no estradão, a moto fica assim, ó, querendo mais, mas não vai mais. Por quê? Eu tenho uma relação muito curta. Então o que acontece? Eu posso fazer no motor original? Posso. Se eu fazer no motor original, eu vou ter o que nesse caso aqui? Eu vou ter mais torque, meu motor vai conseguir subir uma subida melhor, vai ficar melhor para subir. Agora, eu preparei o meu motor, talvez eu possa deixar no 13,50 original, que a minha moto agora tem mais torque, tem mais potência, então ficou boa do mesmo jeito. E tem gente que também vai colocar uma 14,50, vai alongar um pouquinho. E tem pessoas que vai andar com 11,50, que é uma moto bem travada mesmo, mas para subir é igual um trator. Lembra? Um trator ele é bem reduzido, é como se fosse aqui um trator. O que acontece no trator? Ele é reduzido, tem várias relações. O trator, o cara pode pisar o pé no acelerador lá, o que vai acontecer com o trator? Ele vai, ó, vai fazer aquele barulhão, né? O RPM está lá em cima, porque a redução ela faz isso, o RPM está lá em cima e a redução está aqui, ó. Aí o trator está lá com RPM e o trator está assim, ó. Por quê? A redução é muito grande, certo? Do trator. É por isso que ele tem muito torque. Ele sobe, passa em qualquer lugar, porque a redução é muito grande. O torque ali na roda é muito grande. Ele consegue empurrar aquele peso ali muito mais. Então, uma moto de trilha, você vai analisar também da mesma forma aqui, ó. Você vai fazer os testes. Se é uma moto de velocross, tem que fazer teste na pista. Coloca uma relação, deixou com 13,50 e preparou o motor. Tá legal? Beleza. Ah, não tá legal? Testa uma 14,50 e analisa. 15,50. Ah, ficou muito longa, a moto está frouxando, reduz um pouquinho. Ah, meu motor não é tão preparado e na trilha eu quero uma moto mais reduzida. Aí vai com peão 11,50, 12,50, tá? Isso aqui, pessoal, é uma questão de teste. Não tem como eu te dizer qual relação você vai usar para atingir uma determinada velocidade. É claro que existe o cálculo que vai pegar tudo aquilo que eu mencionei para vocês para identificar uma velocidade final teórica, tá? Teórica de acordo com a relação que você está usando, certo? Mas para mim atingir aquela velocidade teórica, eu tenho que ter no meu motor torque e potência. Geralmente isso aqui pode ser testado no dinamômetro, tá? Por exemplo, eu tenho um dinamômetro, eu tenho alguém que eu levo dinamômetro, eu vou testar várias relações no dinamômetro, o dinamômetro vai me dar os gráficos e eu vou acertar a relação que eu vou usar no meu motor, certo? Agora, se eu não tenho dinamômetro, eu tenho que ir testando na rua, tenho que fazer vários testes, mas a observação é o seguinte: quanto mais alta a relação, mais reduzida será. Quanto mais alto o número, tá vendo? Se eu tenho 2,25, 2,11 aqui, ó, e eu tenho 4,54, o que está acontecendo? 4,54 é mais alto do que 2,11. Então, quanto mais alto esse número aqui, ó, esse resultado, mais reduzido
vai ser a sua moto. E quanto menor for essa relação, por exemplo, se eu tenho o menor número aqui para baixo, tá? Mais alongada é a relação. E é o seguinte, quanto mais reduzido, mais para baixas rotações, ou seja, baixas velocidades. Quanto mais longo, mais velocidades, beleza? Lembrando que a relação final do seu motor para atingir essas velocidades aqui, ó, elas não são determinadas somente aqui pela relação aqui de peão e coroa. Você pode trocar a caixa de marcha do seu motor e vai dar diferença, porque existem relações lá também entre a engrenagem motora e a engrenagem movida, certo? Então, se eu trocar a caixa de marcha do meu motor para uma caixa de marcha mais longa, eu tenho mais velocidade final. Tudo isso influencia, beleza? Agora, se eu não troquei caixa de marcha, não fiz nenhuma alteração, a primeira alteração que eu vou fazer para eu ter mais velocidade final ou reduzir vai ser no peão e na coroa. Agora, se eu troquei caixa de marcha, adaptei uma caixa de marcha no meu motor, de outra moto, fiz lá uma adaptação e coloquei, eu estou mudando essa relação. É como se fosse a Honda. Um exemplo, a Honda ela tem a CBX 250 e tem a CRF 250 nova. O motor é o mesmo, mas a caixa de marcha muda, certo? Tem uma engrenagem, a caixa de marcha da CRF é mais reduzida do que a caixa de marcha da CB Twister. Então, parece ser o mesmo motor, mas a redução dentro do motor é diferente. Sem falar também no peão e na coroa também, que também são diferentes de acordo com o perfil de cada moto. Uma moto é para off-road, mais baixas rotações, outra moto é para mais velocidade final, para o dia a dia, precisa de torque e também uma velocidade final maior. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos para ajudar o nosso canal a estar crescendo aí. Ative as notificações aí se você já se inscreveu no nosso canal, para ficar atento aí a todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Beleza? É isso aí e eu te vejo no próximo vídeo.